Olá, gente boa! Chegou a hora de viajarmos um pouquinho com o programa Povos e Línguas. Olha, eu quero convidar você a ficar conosco até o fim, pois eu tenho certeza que o seu coração será motivado a fazer algo ainda melhor por missões. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje vamos viajar por mais uma nação e conhecer a história de gente que tem dito sim ao ide de nosso Senhor Jesus. Nós temos um desafio muito grande, que é a carreira universitária. Aqui somente nessa cidade tem mais de 40 carreiras universitárias. Existem pessoas de todo o mundo, eu já encontrei com vários estrangeiros aqui, inclusive brasileiros, mas que não são cristãos. Treinamento e capacitação, a chave mestra para as missões locais e transculturais. Líderes respondem questionamentos de um vocacionado antes de ir ao campo. A primeira coisa que a gente tenta fazer aqui com aquele que chega assim falando eu tenho um chamado missionário, é tentar identificar até onde é uma paixão missionária, que é o que a gente quer que todo membro da igreja tenha, e quem tem realmente um chamado de Deus para sair para missões transculturais. E uma palavra do Senhor para o seu coração. A palavra que esse administrador deixa para os seus servos, quando ele vai tomar posse do seu reino é: negociai até que eu volte. Essa palavra está valendo ainda para os dias de hoje. Ele ainda não voltou. Enquanto ele não volta, a nossa tarefa é negociar a mina que ele nos deu. E a mina é o seu tempo, os seus talentos naturais, os seus dons, os seus recursos. O programa Povos e Línguas já começou. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a palavra de Paulo aos Filipenses. É uma palavra contemporânea e nos traz à memória o propósito maior da vinda de Cristo à terra. E a nós, a você e a mim e a toda a igreja, cabe fazê-la conhecida entre os povos da terra. E tem gente que já disse sim ao ide de Jesus. Vamos ver quem é e por onde esse povo amado anda, servindo e abençoando pessoas? Meu chamado missionário aqui na Argentina foi uma coisa de Deus realmente, porque eu não pensava em vir para a Argentina e eu estava fazendo um curso sobre missões e realmente foi quando ele tocou e me disse Argentina. Então eu comentei com meu pastor em 2008 e meu pastor resolveu me apoiar em oração. Meses passaram e meu pastor me veio falar: não, Laís, realmente você tem que ir para a Argentina porque Deus me confirmou hoje. Meu nome é Laís, sou missionária aqui de Corrientes, Argentina. Sejam muito bem-vindos. Gente, estamos aqui no centro de Corrientes e neste momento existe um movimento muito grande de pessoas, justamente porque existe a siesta, que é a parte da tarde, que faz muito calor, da 1 até umas 6 horas da tarde, e o comércio para nesse momento e ele só volta depois desse horário da siesta, que é às 6 da tarde. Corrientes tem mais ou menos 500 mil habitantes somente aqui nessa cidade, que é a capital da província com o mesmo nome.
A capital todinha tem 1 milhão de habitantes, só que 4% da população na capital é evangélico, ou seja, cristão evangélico. E no geral, eles são muito simpáticos, eles são muito amigáveis, eles gostam de passar tempo com a gente, falando com a gente, tomando mate com a gente, eles gostam de compartilhar muitas vezes a sua vida, mas desde que a gente tenha a nossa amizade. Aquela relação de amizade é muito importante, é fundamental para poder criar um relacionamento, para poder começar a evangelizar a pessoa, senão não consegue. Aqui o pessoal, eles têm muitos rituais dentro da Igreja Católica, por isso que existe o sincretismo. Eles adoram tanto a Virgem de Itati, como também o San La Muerte, que é o santo da morte, como eles dizem, e outros tipos de santos também. Aqui o pessoal, eles fazem como o curandeirismo, encontra muito isso no bairro que a gente vive, onde que está instalada a nossa base. Aqui na Argentina a gente tem, principalmente aqui no norte da Argentina, em Corrientes, nós temos um desafio muito grande, que é a carreira universitária. Aqui somente nessa cidade tem mais de 40 carreiras universitárias. Existem pessoas de todo o mundo, eu já encontrei com vários estrangeiros aqui, inclusive brasileiros, mas que não são cristãos. Então o desafio para você, se você tem um chamado missionário para os universitários, para as pessoas que tanto trabalham como também estudam nas universidades, vocês têm que vir para cá. Que necessitamos de pessoas que possam alcançar essa geração. Esse lugar aqui é a nossa base missionária, onde eu moro e trabalho também. E aqui juntam-se pessoas de todo lugar do mundo. Atualmente existem mais ou menos 70 pessoas, entre adultos e crianças, famílias, solteiros. E daqui a gente pode sair tanto os projetos para trabalhar em Corrientes, Argentina, quanto em toda a Argentina e ao redor do mundo para poder alcançar com o Evangelho. Aqui nós estamos tomando o desajuno argentino, que na verdade é o café da manhã que a gente conhece. E nós estamos aqui falando exatamente de como Deus também chama, porque às vezes a gente pensa que as mulheres têm que vir casadas para o campo missionário, ou a gente pensa que de repente sozinhas não consegue por causa da solidão no campo, por causa da família que ficou no país, mas a gente vê que Deus tem levantado e tem capacitado cada dia mais e mais mulheres solteiras para poder também influenciar uma nova geração. Hace 10 años trabajo en la misión y 8 meses que estoy casada, entonces yo creo que Dios también se ha glorificado y se sigue glorificando tanto en las mujeres solteras como también en las mujeres casadas y también que tienen hijos, porque tenemos acá mujeres que están casadas, tienen familia y Dios sigue siendo fiel. Y hoy en día yo creo que somos más las mujeres misioneras por tener esta sensibilidad de escuchar a Dios y obedecerle sin importar qué. A gente está aqui bem atrás da nossa base missionária e eu vou mostrar agora uma casa onde eu fiz o primeiro evangelismo aqui no bairro, e essa evangelização deu tão certo que na mesma semana eles abandonaram as práticas que eles tinham e puderam aceitar e receber o Senhor Jesus, e hoje em dia eles estão comprometidos na igreja como obreiros. Olá, Rafa! Olá. Bendiciones! Bendiciones! Ela é a Graciela e ele é o Rafael. E eu queria que vocês pudessem escutar e prestar bastante atenção nessa história maravilhosa. Bueno, nosotros tuvimos personas que vinieron a evangelizar acá en nuestra casa. Una de
de ella es raíz. Y lo que nos impactó mucho fue poder recibir gente de otro lugar, porque en algún momento nosotros no entendíamos, en ese momento no entendíamos por qué personas estaban fuera de su país, fuera de su casa, salir de su lugar de comodidad, de confort, y poder estar en un lugar donde están tan alejados de su familia, y o sea, qué los motivaba y qué es lo que le movía a ellos venir y hablarnos de ese Dios. Lais, como amiga, como persona, es excelente, muy trabajadora, misionera, y me encanta su carisma, me encanta, y divertida, entonces eso cayó en mí, que jamás he experimentado como personas así, por ejemplo, y bueno, esas son las cosas que realmente me motivó, ¿no?, a poder seguir, y hoy es trabajar para Dios, es un placer, es muy lindo, maravilloso para la obra de Él, ¿no? Essa é minha vida, essa é Correntes. E eu deixo para vocês uma mensagem para que vocês possam se envolver em missões, possam escutar Deus assim como eu escutei um dia, e que vocês possam fazer a vontade dEle, e que a Igreja do Brasil possa ver Correntes com carinho, possa ver a Argentina com carinho, e a necessidade que eles têm de aceitar e receber a Jesus Cristo. Você está orando por alguém? Por algum missionário? Fica aqui agora esse desafio. Adote um missionário em oração. E no próximo bloco, líderes destacam a importância da capacitação e treinamento antes do vocacionado chegar ao campo. Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro. Sempre. trustassistência.com.br. Gastronomia, clima, convivência diária. Enfrentar uma nova cultura ou simplesmente morar com pessoas que possuem costumes totalmente diferentes. Estes são alguns dos impasses vivenciados por um obreiro num campo missionário. São alguns motivos que fazem muitos vocacionários desistirem da jornada no começo dela ou no meio do caminho. Hoje eu vou conversar com Luiz Fernando Nassif, que é pastor na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e há mais de 15 anos atua na formação, envio de vocacionados e também no desenvolvimento de missões dentro da igreja. Luiz Fernando, para começar, um membro chega, revela que tem um chamado missionário e que tem o desejo de ir a um campo específico ou atuar de forma diferenciada. Qual é o primeiro passo de vocês aqui? Bom, Lisa, eu acho que a primeira coisa que a gente tenta fazer aqui com aquele que chega assim falando, eu tenho um chamado missionário, é tentar identificar até onde é uma paixão missionária, que é o que a gente quer que todo membro da igreja tenha, e quem tem realmente um chamado de Deus para sair para missões transculturais. A gente estava conversando e você falou sobre uma avaliação prévia. Quais quesitos podemos levantar nessa avaliação? Ele já é encaminhado para um treinamento, seja interno ou num centro específico? Nós fazemos aqui primeiro um treinamento local, dentro da igreja, mas antes disso a gente tenta responder algumas perguntas. Esse candidato a missões, ele tem um bom testemunho dentro da igreja, um bom testemunho fora da igreja?
ele é envolvido ministerialmente da igreja, porque a gente entende que só é bênção fora quem é bênção dentro da comunidade. E tem as questões de caráter e maturidade bem trabalhadas, pelo menos assim, uma base boa para a gente poder começar a trabalhar com ele, ou ele precisa ainda ser mais amadurecido na sua própria vida pessoal. E a partir daí nós encaminhamos ele para esse treinamento dentro da igreja aqui, antes de pensar em levá-lo para outro lugar. Luiz, um chamado e um envio, até mesmo treinamento, tem custos. Qual é o momento certo de lidar com isso? Bom, quando a gente pensa em custos do projeto, nós já estamos falando assim numa parte mais final do processo de envio. Mas, como você disse, tem custos em todo o processo. Quando esse missionário, esse candidato a missionário, ele está já mais maduro e a gente entende que não, é isso mesmo, ele deu um testemunho de que realmente tem chamado, ele entende também que é isso que ele quer, então nós vamos enviá-lo para uma agência missionária. E aí vai depender um pouco de para onde ele deseja ir como missionário, para a gente escolher a melhor agência e o melhor enfoque ministerial dele. Aí as coisas de custos, de financiamento desse projeto missionário começam a ficar um pouco mais claras, porque ele vai poder, junto com a agência missionária, elaborar um projeto mais detalhado, mais minucioso, que vai também levantar os custos de toda essa empreitada que ele vai ter. A partir deste momento, o sustento do candidato deve ser 100% da igreja ou dividido, ou o candidato ainda deve bancar a si mesmo? Lisa, cada caso é um caso, não tem como a gente montar uma regra que vai funcionar para todo mundo. Alguns missionários, eles vão para o campo 100% por conta do trabalho missionário. Essa transição entre deixar o trabalho e assumir o ministério, a igreja, eu acredito que ela tem um papel fundamental para ajudar nessa transição, inclusive para levantar o sustento desse missionário ou ajudá-lo a levantar esse sustento. Se é um campo onde a gente trabalha o missionário bivocacionado, que é aquele que sai usando a sua profissão, nem por causa disso ele consegue muitas vezes se sustentar só com o trabalho dele. A igreja também vai ter que ajudá-lo a montar esse sustento dele. Mas é um outro tipo de visão, um outro tipo de abordagem. Então cada caso é um caso, o mais importante é a igreja assumir esse missionário como sendo missionário dela e ter todo o zelo, todo o cuidado para que ele não fique desassistido nesse processo. Isso a gente tenta fazer assim, o maior passo que nós podemos dar para abranger o projeto, mas nós também incentivamos para que ele busque parcerias em outras igrejas, para de alguma forma não só completar esse sustento, mas também buscar parcerias de oração, para que a gente tenha também outras igrejas podendo participar desse projeto, mas também podendo sustentá-lo em oração. Para os pastores que estão nos ouvindo e estão com candidatos aptos e com desejo de enviar, você acredita que quais as garantias uma igreja deve assegurar a um candidato? A gente tem que olhar para o missionário não só como um projeto que a gente ajuda, envia e pronto, não tem mais vínculo ou pelo menos não tem proximidade com ele. Nós precisamos olhar que esse missionário ele precisa de uma cobertura de saúde, porque se já é ruim ficar doente na nossa casa, quanto mais quando você está num país estranho, um país diferente. Então nós trabalhamos que todo missionário nosso possa ter um plano de saúde, possa ter uma cobertura de saúde, seja local ou seja um plano internacional, que existem planos para missionários, para que se ele tiver um problema, a família dele tiver um problema de saúde, ele possa ser assistido. Mas também a preocupação que a igreja tem que ter com o retorno desse missionário. Depois de passar muitos anos no campo, ele poder voltar e ter a sua aposentadoria, como todos nós aqui no Brasil queremos. Então nós trabalhamos com esse missionário um plano de aposentadoria com o INSS mesmo brasileiro, para que ele, voltando do campo, ele possa continuar com dignidade, tendo o seu sustento de alguma forma, servindo também a igreja naquilo que ele ainda tem saúde para fazer. Luiz, vamos falar de outras coberturas também, que é responsabilidade da igreja. Além da saúde física, tem a questão emocional também, o apoio, a companhia com o missionário. Como que vocês enxergam e trabalham isso com os membros da igreja, com os líderes? Olha, isso é importante demais, porque a gente muitas vezes vê igrejas preocupadas em enviar os missionários, mas não cuidar dos missionários. Então esse pastoreio do missionário é um trabalho enorme que a gente faz aqui de envolver não só o Conselho Missionário ou o Departamento de Missões, mas toda a igreja. Essa igreja enxergar o missionário como ela enxerga o seu pastor.
Essa igreja vê o missionário como alguém que precisa de cuidado, que cartões, telefonemas, e-mails, oração regada em cima disso tudo vai fazer toda a diferença para aquele que está lá do outro lado da corda, lá trabalhando num sistema, assim, num ambiente de muita pressão, para que ele se sinta assim, não sozinho, mas parte de um todo que é essa igreja. As agências mapeiam um período para que o missionário retorne à cidade, ao país de origem, e por motivos diversos, eu acredito que as igrejas têm trabalhado assim também. Seria o ideal? Qual seria o período mínimo ou máximo para esse retorno? Depende um pouco do tipo de campo em que o missionário está trabalhando. O prazo, geralmente, a gente trabalha com 4 a 6 anos para que esse missionário volte e refaça os laços. Esses laços são laços emocionais, onde ele vai rever aquelas pessoas que enviaram ele primeiramente, mas também tem os laços com os mantenedores, aqueles que estão financiando o projeto missionário. Então é importante que ele volte e refaça esses laços, busque às vezes outros mantenedores para suprir mantenedores que ao longo da caminhada foram por algum motivo ficando para trás, e ele possa viabilizar a continuidade do projeto, porque o projeto missionário, a maioria deles não é um projeto de 1, 2, 3 anos, projeto de 10, de 20, de 30 anos, às vezes de uma vida inteira do missionário. Então é muito importante que ele volte, e a igreja local, é importante que ela ajude o missionário a retornar para poder descansar um pouco, tomar um banho de cultura brasileira de novo, lembrar que ele é brasileiro, e também poder visitar essas igrejas e refazer todos esses contatos. Isso é primordial para a continuidade a longo prazo do projeto. Olhando a igreja brasileira e o momento que vivemos, podemos dizer que é um momento missionário ou ainda fica a desejar? Olha, nós já caminhamos muito como igreja brasileira, já aprendemos muito a caminhar com missões. Mas quando a gente olha para o potencial dessa igreja, a gente sabe que tem muita coisa ainda, tem muito missionário ainda para ser enviado. Eu falo isso pela nossa própria igreja. Apesar da gente ter mais de 20 anos caminhando com envio de missionários, a gente olha para a igreja e vê que há um potencial muito maior. E eu acredito que também seja assim com as outras igrejas. Quem já enviou muitos missionários pode enviar mais. Quem nunca enviou um missionário pode começar com o seu primeiro missionário. Foi assim que a gente começou 20 anos atrás, o primeiro missionário. E a partir desse, a visão foi se expandindo, Deus foi derramando graça sobre a igreja, o coração missionário da igreja foi crescendo, 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 e a gente sabe que esse coração não tem limites. Os campos estão aí brancos e a seara está pronta para a gente colher. Cada cristão, cada discípulo de Jesus foi chamado para colaborar de alguma forma com o reino de Cristo e com a expansão do reino. O que você tem feito? Pense nisso. E daqui a pouco, uma palavra de Deus para os nossos corações. Mabariko, Chejera aí Luca Aguiar, Choico aí Pitaraguipe, Chamba po Aipi, o Chamando ande aí Laife, Haemba po Aipi, o Chapo Voluntad Chejara, Apende Guerunde de Misionero Upe, Tachapón de Voluntad Chejara, Coero Tajecha. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o texto de Lucas 19 que fala sobre a parábola das minas. Esse texto é muito interessante porque ele nos mostra que os discípulos estavam indo para Jerusalém e lhes parecia que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente, ou seja, eles achavam que era só chegar em Jerusalém e o reino de Deus viria de repente e eles governariam com Jesus pelos séculos dos séculos. Ou seja, qual que era o paradigma mental, a condição mental daqueles discípulos? Eles achavam que era só esperar o reino chegar. Eles se encaminhavam para a capital, Jerusalém, e não havia mais nada a fazer. Acho que muitos de nós estamos nessa letargia, nesse comodismo, vivendo as nossas atividades religiosas de uma maneira mecânica, apenas aguardando o que nós entendemos como o reino de Deus, a plena manifestação da vontade de Deus, esperando o reino de Deus chegar.
e como se não houvesse muita coisa para a gente fazer até que isso aconteça. Mas foi exatamente nesse contexto e nesse padrão mental que Jesus nos dá a parábola das minas, onde ele nos diz que certo homem saiu para tomar posse de um reino distante e deu para os seus conservos, para os seus trabalhadores, para cada um uma mina. Ele vai, mas ele volta. E ele chama os seus 3 servos e pergunta: o que você fez com aquilo que eu te dei? Essa é uma pergunta que cada um de nós vai ter que responder. O que você fez com aquilo que eu te dei? O primeiro disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. E o Senhor disse: servo bom e fiel, terás autoridade sobre 10 cidades. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu acho que todo mundo quer ouvir um dia isso da boca do Senhor Jesus. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu te dei, sobre o muito eu te colocarei. Mas o segundo servo entregou 5 e ouviu do Senhor: terás autoridade sobre 5 cidades. O terceiro nem perdeu a mina, ele guardou. E entregou de volta, dizendo: está aqui guardada num lenço, porque eu tive medo de ti. Qual foi a reação do Senhor para esse servo? Ele disse: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Tira a mina deste e dá para aquele que já tem 10. A princípio parece uma certa injustiça tirar de quem só tem uma e dar para quem já tem 10. Mas eu vou dizer que no reino de Deus, injustiça é pessoas perecerem, é pessoas não terem o conhecimento da verdade, pessoas não poderem experimentar a plenitude que Deus tem para elas, simplesmente porque você resolvemos não usar a mina que Ele nos deixou. A palavra que esse administrador deixa para os seus servos, quando ele vai tomar posse do seu reino, é: negociai até que eu volte. Essa palavra está valendo ainda para os dias de hoje. Ele ainda não voltou. Enquanto ele não volta, a nossa tarefa é negociar a mina que ele nos deu. E a mina é o seu tempo, os seus talentos naturais, os seus dons, os seus recursos, os seus bens, a sua força. Tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Negociai até que eu volte. Não se esqueça, o ID de Nosso Senhor Jesus Cristo não é para uma meia dúzia, um grupinho seleto, é para todos nós. Sonde o seu coração, entregue sua vida nas mãos do Eterno. O programa Povos e Línguas fica por aqui, mas você pode acessá-lo pela internet, povoselínguas.com.br, e no Facebook, Povos e Línguas, tudo junto. Foi muito bom, gente boa, ter você conosco durante essa viagem pelas nações e pelas Sagradas Escrituras. Eu espero vê-lo em nosso próximo encontro, porque Povos e Línguas está aqui para encorajar você a manter seu coração cheio de paixão por missões. Um abraço, hein? Até o próximo.